Bem, gente, a Tiane me convidou essa tarde, né, para estar aqui com vocês, trazer uma palavra, sabe? E acredito que eu tenha a falar hoje tem muito a ver com o que ela disse aqui agora, sabe? Que Deus renova nossas forças, né, a cada dia, que Deus nos estrutura, nos fortalece, né? E a gente tem que colocar nossa confiança no Senhor. Tudo bem com todo mundo aí, pessoal? Tranquilo? Beleza. Vou ler aqui para vocês, então, alguns versículos que eu estava lendo ontem, sabe, que me chamaram bastante atenção. Eu gosto de ler muito o livro de Lucas, né, que é o evangelho que conta a história de Jesus Cristo. E no livro de Lucas, capítulo 12, no versículo 22, fala o seguinte: Disse Jesus a seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Visto que nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerais como que crescem os lírios, não trabalham nem fiam. Contudo, digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis que há vez de comer, o que há vez de beber, e não andeis inquietos, pois os gentios de todo o mundo buscam essas coisas, e vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Gente, essa palavra, eu achei uma palavra maravilhosa, sabe? Principalmente o versículo final. Buscai antes, primeiramente, o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Hoje em dia, conforme a gente vai vendo as notícias na televisão, não tem como a gente não falar que está tendo uma pandemia, porque isso aqui está afetando a vida de todos nós. Não tem como a gente ignorar isso. E essa situação está gerando muita ansiedade nas pessoas, sabe? As pessoas estão muito preocupadas, sabe? O noticiário o tempo inteiro falando disso. E a situação da pandemia gera um problema também, que é o problema da economia, né? As pessoas estão tendo dificuldades financeiras, estão tendo dificuldades para abastecer a casa com alimentos, né? Até para pagar as contas. E a situação realmente, ela não anda fácil, nem no Brasil, nem no mundo inteiro. Mas o conforto que nós temos é que Deus, ele está vendo tudo isso. Ele está vendo essa realidade que nós estamos passando, ele está vendo as situações que cada um está condicionado. E ele deixou essa palavra 2000 anos atrás justamente para que nós nos lembrássemos dele nos dias de dificuldade, nos dias de problema. E para que nós não andássemos ansiosos. Todos nós, muitas vezes, ficamos muito ansiosos. Ficamos ansiosos com as contas que a gente tem que pagar. Se a gente vai no médico, vai receber um exame, a gente fica ansioso com o que vai acontecer, né? O que vai... o resultado daquele exame. A gente anda ansioso com todos os aspectos da nossa vida, com o trabalho, né? A quantidade de trabalho que às vezes nós recebemos. E muitas vezes a gente fica aflito, sabe? E deixa se envolver exclusivamente por essas coisas materiais. Em torno dessas coisas, muitas vezes nós negligenciamos que há um Pai todo-poderoso que olha por cada um de nós conforme a necessidade de cada um. Eu tenho um tipo de necessidade, a Solange tem outra, o Gabriel tem outra, a Cleonice, a Tiane. Cada um de nós vive um aspecto diferente. Às vezes o meu problema não é o problema do outro. Mas Deus conhece a nossa intimidade, conhece o interior de cada um de nós e conhece o que nós precisamos. E ele disse que ele sustenta os passarinhos, ele sustenta os lírios do campo. A natureza toda, ela funciona perfeitamente, a harmonia, nada falta para a natureza. E nada
da natureza algo faz, os animais não fazem nada, porque Deus cuida de cada um. Deus não deixa um justo sequer ficar sem o pão. Então, meus amigos, seja qual for o problema, qual for a ansiedade que tem te amargurado, que tem te tirado a sua ansiedade, confia no Senhor. Porque o Senhor fala, antes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Né? O que é o reino de Deus? Quando a gente ora o Pai Nosso, nós clamamos, venha a nós o vosso reino. Né? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde Jesus Cristo é o rei. É onde funciona a vontade de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar a vontade de Deus para nossas vidas. A buscar a vontade de Deus para esse mundo, para a nossa terra, para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso lugar que nós convivemos, trazer o reino de Deus. Né? Esse projeto que a gente faz de levar esse momento com Deus lá na DPU é uma forma de trazer o reino de Deus aqui, naquele espaço também. E isso tem solidificado as nossas vidas, solidificado muito cada um de nós. Então, isso é trazer o reino de Deus, é trazer a vontade das nossas vidas. Porque, irmão, amigos, o que a gente vê no mundo hoje? A gente vê o mundo cada vez as coisas só notícias ruins. Né? Se a gente comparar o pleno século XXI, o tamanho do avanço tecnológico, o homem não mudou muita coisa desde a Idade Média. Ele comete atrocidades até hoje. Né? É pai jogando filho do telhado, filho matando pais. Né? A gente tem o exemplo do Estado Islâmico lá, que degolava cabeças das pessoas simplesmente porque tinham uma religião diferente. Sabe? E a gente vê essas barbaridades até hoje, no dia de hoje. Então, o mundo precisa de Deus. O mundo precisa que a vontade de Deus seja realizada aqui. E nós somos instrumentos disso, sabe? De proporcionar essa vontade de Deus. O mundo hoje, as pessoas pensam muito no consumismo, sabe? Tá tendo muita polêmica, né, sobre os reality shows hoje em dia. O que são esses reality shows que a mídia transmite? É um ensinamento totalmente contra a vontade de Deus. Ali tem pessoas ali, todas buscando a riqueza por ambição, derrubando umas às outras, né? Criticando umas às outras, denegrindo uma das outras, com o objetivo de chegar a um prêmio, ao dinheiro. E aquilo ali é só um reflexo do que é a sociedade hoje em dia. Pessoas buscando dinheiro, buscando seu bem-estar social, a sua felicidade, atropelando os outros, não se importando com as pessoas que estão ao seu redor. E muita gente está sofrendo, muita gente está doente, muita gente está desesperada e precisando de Cristo, principalmente nas suas vidas. Tem uma amiga minha mesmo, se diz que ela está precisando muito, sabe, de uma ajuda financeira para pagar os exames dela, porque ela precisa fazer um transplante de rins. E ela fez uma rifa, sabe, esses dias, por R$10, sabe? E tinha muitas pessoas que tinham condições de doarem muito mais para ela naquela questão de exame, mas elas simplesmente falaram, os R$10 bastam, e se acharam muito boas porque estavam fazendo isso, sabe? Então, o ser humano não tem preocupado muito com o próximo nos dias de hoje. E nós temos que transmitir essa vontade de Deus. O que a Bíblia fala? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Buscai a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo a si mesmo. Esse ensinamento resume toda a lei de Deus e é o segredo para a felicidade. Se a gente busca Deus acima de todas as coisas e ama o nosso próprio a si mesmo, é o verdadeiro segredo da felicidade que a humanidade inteira negligencia. Então, meus amigos, precisamos urgentemente trabalhar em trazer o reino de Deus para essa terra, sabe? Trazer o reino de Deus para o coração das pessoas, sabe? Somos falhos, somos pecadores, somos sim, mas é Deus que nos capacita. É Deus que nos usa como instrumento para fazer deste mundo um mundo melhor. E a segunda parte do versículo que me chama a atenção é que ele fala, buscar o primeiro reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus. Na Bíblia fala que a justiça de Deus, às vezes, é loucura para os homens. Por quê? O que é a justiça para o homem? Você fez algo, você tem que pagar. Né? Conforme o grau da situação, da ação que você realiza, você receber em relação àquela. Tudo é por conta do mérito. Né? Você vai conseguir se você fizer aquilo. Se você cometer tal coisa, você vai receber uma punição por tal coisa. Mas a justiça de
com a palavra graça. Ou seja, a justiça de Deus, ele paga o preço por nós. Ele pagou o preço por mim. Ele pagou o preço por você. E é tudo por meio da graça. Ele dá todas as coisas por nós, para nós, de graça. Né? O que precisamos fazer isso? Simplesmente uma coisa: ter fé. Ter fé. Sabe? Várias religiões pregam diversos caminhos para encontrar Deus. Sabe? Mas o cristianismo prega uma coisa: para você receber o favor de Deus, a graça de Deus, você precisa de uma coisa: ter fé. Todo aquele que crê, né, será salvo. É assim que a Bíblia fala. Sabe? Deus ouve a palavra de quem tem fé. Então você precisa simplesmente acreditar. E não pense que isso é fácil. Tá? Muitas vezes simplesmente crer é difícil. Na Bíblia fala que se você tiver fé como um grão de mostarda, você dirá para uma montanha: sai daqui, move para ali, que ela fará isso. Sabe? Quantos exemplos de fé? Né? Mas muitas vezes nós temos essa dificuldade, sabe? Nós temos que buscar isso, ter fé. Quantos milagres, quantas situações de pessoas enfermas nós já vimos curadas. Eu mesmo já presenciei, sabe? Por causa da fé das pessoas. Né? Independente de religião, independente de condição financeira, de sexo, sabe? De gênero, né? Independente de tudo isso, depende da fé, sabe? E a fé, só para finalizar, aqui que eu queria com vocês, a fé é o recurso para nós, né, termos acesso a Deus, a fé em Jesus Cristo, que é o Salvador. Mas a Bíblia também ela deixa clara que a fé sem obras é uma fé morta. Né? Isso, então, uma coisa relaciona com a outra, sabe? Para a gente trazer o reino de Deus para cá, a gente tem que amar o próximo. Né? A fé sem obras é uma fé morta. Né? Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que é do bom samaritano, sabe? Teve um samaritano, né, que não era muito amado pelos judeus, né? Existia uma rixa entre eles, e ele foi assaltado e deixaram ele na estrada, sabe? Agonizando lá. Aí passou primeiro um sacerdote judeu e viu o samaritano, e ele fez pouco caso, seguiu adiante, não o ajudou. Depois veio um levita. O que era o levita? Era um ministro do templo, alguém que cantava no templo, cuidava das coisas do templo judaico, e viu o samaritano, mas ele também o ignorou, sabe? E viu o doente, primeiro ignorou. Depois veio um samaritano. Eu confundi um pouquinho aqui a palavra. Depois veio o samaritano, que era uma pessoa que tinha uma certa rixa com Israel, né, que não era judeu. E ele viu aquele homem caído, pegou e tratou dele, curou as feridas, colocou ele numa estalagem, ainda pagou a hospedagem dele até que ele ficasse bem. Quem desses homens praticou a verdadeira religião? Quem desses homens cumpriu a vontade de Deus aqui na terra? Quem desses homens cumpriu o que se fala: venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade? E quem desses homens buscou a justiça de Deus na terra? É isso que eu quero dizer para vocês, meus amigos. Vamos buscar o reino de Deus e essa justiça no meio de nós, que as nossas vidas possam ser melhor. A situação é difícil, o problema é complicado, mas nós podemos buscar isso de Deus. Eu estive em Israel em 2019 e eu fui lá para Israel meio mais por conta de turismo, não por questões religiosas, não, mas eu tive uma experiência formidável lá, várias experiências. Uma delas foi que um dia eu estava subindo lá na montanha onde Jesus pregou o Sermão do Monte, né? E eu subi de a pé lá nessa montanha e chego lá tem uma igreja muito bonita lá nessa montanha onde Jesus pregou o Sermão do Monte. E lá naquele lugar, lá tinha muitas pessoas passando para lá e para cá e tirando fotos, sabe? A arquitetura da igreja é linda, o jardim é bonito, tirando fotos, sabe? E naquele lugar, a gente não via ninguém orando, ninguém buscando a Deus. Eu falei: gente, mas esse lugar aqui talvez seria um lugar para as pessoas meditarem um pouco, né? E eu senti essa necessidade, sabe? Eu falei: eu queria estar aqui e sentir como se estivesse lá naquela época. E eu vi logo abaixo, assim, um monte de pedras na montanha, e essas pedras eram como se fossem cascos de tartaruga. E eu fiquei imaginando, acho que 2000 anos atrás, quando Jesus pregou aqui nessa montanha, as pessoas sentaram ali, naquelas pedras ali, e ali que elas cantaram e ouviram Jesus ensinar. Aí eu sempre, quando eu viajo, eu carrego aqueles Novos Testamentos de Deões, né, miniatura, no bolso, e eu sentei lá naquela pedra, e as pessoas passando, e tirando foto, e conversando, e rindo, e comecei simplesmente a ler a Bíblia. Passou um tempinho, chegou uma senhora meio japonesa, sentou lá do lado, e começou a ler a Bíblia também. E passou outra, chegou outra, e foi chegando outra. Quando nós vimos, tinha um monte de gente lá meditando, fazendo orações em silêncio. E uma pessoa começou ali,
cantar uma canção, gente, foi tremendo aquela experiência, sabe? Nós sentimos verdadeira presença de Deus ali, sabe? Naquele dia, porque o coração da gente inflamava naquele lugar, sabe? Não é porque está na Terra Santa, é porque simplesmente nós abrimos mão das coisas fúteis, das coisas cotidianas, de foto, do movimento do turismo, para dedicar um momento com Deus. E ele respondeu a nossa oração. Essa mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, é isso que eu queria que vocês escutassem hoje, que eu pedi para Deus que falasse no coração de cada um, sabe?